Olá, turminha! Hoje, quinta-feira, 19 de agosto de 2021, trago a nossa segunda aula do dia. Nossa aula de geografia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos à nossa correção da aula da semana passada, tá? De quinta-feira passada, que foi 12 de agosto. Na aula passada, falamos apenas sobre a Lua, falamos sobre as fases da Lua, falamos sobre os movimentos, né, que a Lua dá, essa questão da noite e do dia, né, o movimento que a Terra faz, que nos dá esses momentos, né, dia e noite, faz também com que passem as horas, né? Isso falamos sobre o relógio, falamos sobre os ponteiros, minutos, segundos, horas. Então, é um dos nossos assuntos da unidade, não é isso? Sol e Lua. Pois bem, deixei para vocês a página 74 com esse poema e com uma questão e com 3 questões, letra A, B e C, certo? Então, eu vou fazer novamente a leitura para vocês do poema de Natália Paiva, Noite e Dia. Diz assim: sobre a noite e o dia eu quero falar. Não sei de qual gosto mais, para a vida aproveitar. Durante o dia eu tenho o sol, com toda a sua energia. E à noite eu tenho a lua, com toda a sua calmaria. De manhã bem cedinho, eu já posso perceber os raios do sol a minha vida aquecerem. E logo ao entardecer, a lua começa a aparecer, com toda a sua luminosidade, em todas as suas fases lunares. Seja cheia, nova, crescente ou minguante, ao olhar o céu à noite, é impossível não apreciar aquela que guia a noite, alimentando os meus sonhos, conduzindo a minha noite. Assim se vai a lua, com o seu brilho irradiante. Muito lindo, né? Esse poema. Pois bem, na letra A, da página 174, pergunta por que o personagem do texto gosta do sol. Lá no texto, na segunda estrofe, né? Lá no poema, na segunda estrofe já vem dizendo por que ela gosta do sol. Então, por causa da energia que ele emite. Tá? Diz assim, ó, com toda a sua energia. Então, por causa dessa energia que ela gosta do sol. Porque ela gosta também da lua. Por causa da sua calmaria, né? Por causa da lua, com sua calmaria. Então, letra A. Por que o personagem do texto gosta do sol? Por causa da energia que ele emite. Letra B. Por que ele gosta também da lua? Por causa da lua com sua calmaria. Letra C. E o que você gosta de fazer durante o dia? Aí a resposta pessoal. Vocês é que tem que escrever o que é que mais gostam de fazer durante o dia. Na página 75, tenho aí. Aqui estão vários relógios. Marque a hora das suas atividades. Resposta pessoal. Então, você vai colocar o ponteiro grande marcando os minutos e o ponteiro pequeno marcando a hora em que você inicia as aulas, que você termina as aulas, qual a hora do recreio, a chegada em casa, a hora de dormir, a hora de acordar. Acontece, né, de vocês estarem em casa, né, estarem online. Aí, o início das nossas aulas, para quem estuda pela manhã, é às 7h15.
Para quem estuda à tarde, eu acredito que seja 1h ou 1h15 também, né? Término pela manhã às 11 horas. Término à tarde, eu acho que às 5. Recreio pela manhã às 9, acredito que à tarde seja às 3 horas. Aí, ao chegar em casa, você vai tirar mais ou menos quando você estava em aula presencial, como é que acontecia o horário que você chegava em casa. Qual a sua hora de dormir e qual a hora que você acorda, tá? Tenta só se basear aí mais ou menos, porque eu sei o quanto fica difícil vocês estarem em casa e responderem essas atividades voltadas para o presencial, né? 8. Represente nos quadros abaixo ações que você faz durante o dia e a noite. Descreva cada ação. O que é que você tem que fazer? Você vai desenhar alguma atividade que você faz durante o dia e descrever essa atividade. Escrever aí nessas linhas o que é que você faz. Faz o desenho e escreve. A mesma coisa à noite. Faz o desenho e escreve. Hoje, na nossa aula do dia 19/8, né, de 2021, hoje, quinta-feira, vamos falar sobre representando diferentes lugares. O que é isso? Pegue aí o livro de vocês, peguem aí o livro, página 76, para a gente conversar um pouco sobre representação de espaços. Os espaços podem ser representados de diversas formas. Fotos, desenhos, mapas, plantas baixas, maquetes, projeções, ou seja, uma infinidade de meios. Então, eu posso representar um espaço de diferentes formas, né? Eu posso representar através de uma foto. Da mesma forma, eu posso imaginar, né? Lembrar como é aquele espaço e fazer um desenho, não é? Então, são infinitas, são infinitos os meios em que eu posso representar um determinado espaço, um determinado local, um determinado lugar. Existem equipamentos específicos para algumas representações. Por exemplo, o planeta pode ser representado pelo globo terrestre. Pode também ser representado através do mapa e pelo planisfério. É importante definir qual é a forma mais adequada para representar um determinado espaço. Então, uma daquelas inúmeras, aquelas infinitas possibilidades, né, daqueles infinitos meios de representação, está aí o globo terrestre, que é uma das maneiras em que eu posso representar o planeta, né? O mundo aí. Pois bem. Outra forma que ele fala aí são os mapas, né? Os mapas servem para nos orientar, assim como os pontos cardeais e os pontos de referência. Vamos ver o que são os pontos cardeais. Ponto de referência, quando eu passo algum endereço e digo, olha, fica na rua de tal colégio, fica na rua da padaria tal. Este é um ponto de referência, tá? Os pontos cardeais são aqueles em que marcam o norte, o sul, o leste e o oeste de um determinado local. Pois bem, é por meio deles que conseguimos chegar a diversos lugares. Antigamente, eles eram bem diferentes dos atuais. Está aí a primeira imagem, um mapa bem antigo, tá? Eles eram desenhados dessa forma. Se você conseguir observar, eram bem juntinhas as Américas, né? E aconteceu a Pangeia, cientificamente, eles contam isso. E houve essas separações. Se você vê no mapa de cima, que é o primeiro mapa, um mapa muito antigo, eles eram todos juntinhos, tá? A África lá colado com a Europa, tudo bem
bem coladinho, né? Bem juntinho, certo? Então, dá para você ver aí a diferença, além da pintura, né? Não tinha tantas cores, já hoje a gente pode pintar cada hemisfério, cada país de uma cor, né? Então, a gente pode diversificar bastante. Mudou muito, né? Ficou bem mais fácil para a gente se localizar com as novas tecnologias, né? Uma dessas novas, além dos mapas, né, da leitura que a gente pode fazer hoje do mapa, o globo terrestre, porque imagina quando não tinha essas cores todas, o quanto era difícil, né, a gente identificar. Então tem aí o modelo do primeiro mapa, né, um dos primeiros mapas do mundo, né? As pessoas no passado representavam os mapas nas paredes das cavernas, em placas de argila ou em peles de animais, no couro, né, do animal. Elas os desenhavam para representar as características de um lugar. Esses mapas frequentemente não possuíam alguns detalhes e informações mais claras para melhorar sua precisão, como tem hoje, né? Os nossos mapas atuais. Ele vem bem detalhado, vem falando a questão da distância de um lugar para outro, a questão da quantidade de habitantes, a distância de um país para outro. Então, hoje em dia está muito mais fácil fazer uma leitura de um mapa do que há anos atrás, né? A tecnologia vem nos ajudando muito. Tudo vem melhorando e vem mudando bastante. E mudando rápido, tá, gente? Porque hoje a gente pode saber o que é que está acontecendo em outro país, né? Principalmente se a gente for fazer alguma pesquisa, através do Google. Aí como é que chega essas informações para a gente? Chega através dos satélites, né? Vem dizendo como é que está o tempo, tem imagens precisas às vezes, né? Se a gente puxar aí pelo Google Maps, a gente vê a imagem da rua onde a gente mora, né? Pois bem, atualmente eles são feitos com muitos detalhes. A ciência hoje está bem avançada e utiliza recursos e técnicas modernas, como satélites, câmeras fotográficas, computadores e radares. Então, o satélite nos ajuda na questão de ver como é que está a guerra no Afeganistão, o que está acontecendo lá nesse exato momento. Eu posso puxar as imagens através do Google em tempo real, tá? Posso também saber a questão do tempo, né? Se vai chover, se está chegando nuvens. É através dos satélites que o pessoal fazem, que os pessoas fazem a sabem do tempo, né? Me fugiu agora a previsão do tempo. Pois bem, justamente através das imagens de satélites, né? Se não fosse isso, ia ser bem precária a previsão, né? Ia ser aquele negócio de eu acho que vai ser, eu acho, hoje não. É bem precisa as previsões. Câmeras fotográficas, né, gente? Celulares aí, cada dia, com não sei quantos megapixels, né? Então, tá sempre melhorando, sempre subindo e ampliando aí a qualidade, né? Ele fala dos computadores e radares, né? Tudo isso vem ajudando, né? Através da ciência, dos recursos, vem ajudando nessa questão da representação de espaço, não é? E vem sempre com muita qualidade, né? Hoje em dia tem bastante qualidade. Os mapas são diferentes.
Temos alguns específicos que tratam de determinados assuntos. Tem mapa que fala sobre a vegetação do país. Tem mapa que fala sobre o relevo. O mapa que fala sobre a hidrografia, que fala sobre todos os rios que existem no país. Tem mapa que mostra só a população, vem dizendo em cada região qual a população, a quantidade, o estilo de vida, tudo vem bem detalhado. Fala sobre as atividades econômicas, sobre as vias públicas e outros assuntos. Então, graças à ciência, à nova tecnologia, a gente tem hoje uma infinidade de mapas e uma infinidade de recursos para representação de espaços. Um outro recurso é a rosa dos ventos, certo? A rosa dos ventos a gente chama de rosa porque ela começa só com os pontos cardeais, aí ó, norte, sul, leste e oeste. Porém, depois vai ramificando. Pontos colaterais e tem outros. Aí o que é que acontece? A rosa dos ventos geralmente localiza-se no canto superior ou em cima, no cantinho em cima do mapa ou no cantinho embaixo, tá? Indicando as direções para que possamos lê-los. Então, a gente vai olhar e vai saber que para cima é o norte, para baixo é o sul, né? No lado direito é o leste, no lado esquerdo é o oeste, certo? Então, para identificarmos em um mapa a vegetação, o número de habitantes e outros, temos que conhecer os símbolos que os representam. Antes de falar dos símbolos, vamos mastigar um pouquinho mais aí a rosa dos ventos. O que é que acontece? Hoje a gente vai falar só sobre os pontos cardeais. Porém, durante os outros anos de estudo, vocês vão conhecer os pontos colaterais, que são esses que estão aí, ó. NE de Nordeste, NO de Noroeste, SE de Sudeste e SO de Sudoeste, tá? Porque é como se fosse a junção de um cardeal com o outro, certo? Pois bem, com os anos terceiro, quarto, quinto ano, nono, então vocês vão conhecer todos esses pontos aí. Hoje, mostro a vocês, apresento mais esse assunto com pontos colaterais, pontos intermediários, só no avançar aí dos estudos de vocês, certo? Hoje vamos ficar só nos pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. O leste é onde o sol nasce, oeste é onde o sol se põe, tá? Falamos sobre isso na aula passada, né? Sobre o nascente e o poente. Pois bem, dentro da representação de espaço também é necessário para que a gente possa localizar onde começa e onde termina o mapa, certo? Muito usado na bússola, né? A Rosa dos Ventos, para poder o pessoal que está acampando, fazendo trilha, se localizar, saber onde é que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Pois bem, havia falado sobre que para identificarmos o mapa, né? A vegetação, a população, a hidrografia, o relevo, tudo isso é preciso símbolos, tá? Os símbolos têm a função de informar os elementos que compõem o mapa. Geralmente ele vem dessa forma aí, ó, que tá esse mapa. Vem no cantinho com a legenda e aí no caso os símbolos são as cores, né? Cada cor representa uma região. Pode vir
representando a população, aí vem o símbolo com bonequinho. Uma igreja, o símbolo é uma casinha com a cruz. Uma praça, aí vem um símbolo lá com um escorrego, um banco. Símbolos vai nos ajudar a lermos melhor o mapa, tá certo? Porque com os símbolos a gente vai saber do que é que está falando aquele mapa ali, né? Do que está se tratando. Então, os símbolos têm a função de informar os elementos que compõem um mapa. Nos mapas encontramos informações importantes sobre elementos naturais e humanos, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como título, legenda, escala, símbolo, orientação espacial. Hoje, a gente não vai entrar nesses itens que compõem o mapa, tá? Isso vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente vai finalizar falando sobre a planta baixa, tá? O que é isso? É um tipo de representação espacial também. Como é que eu faço? Eu observo um local e tento representá-lo apenas com alguns traços, tá? E faço a minha legenda aí, faço os meus símbolos. Então, o que nesse exemplo aí, o que está de branco são as ruas. Aí eu tenho o azul é o oceano, o lilás são as residências. Aí o que é verde é a área de campo, né? Parque, alguma coisa, praça. Tenho um azul mais escuro, que é um rio, que está do lado de cá, está a leste. A oeste fica o oceano. Tenho os amarelos aí, são as avenidas. E tem o rosa bem clarinho, que está a oeste, que é a praia, certo? Então, tá aí nesse mapa. Os símbolos com a legenda. Tenho aí a rosa dos ventos, a rosa dos ventos, para eu poder localizar onde está o oceano, onde está o rio, onde está a praia, certo? Fica muito mais fácil, né? Através desses meios. Imagina, antigamente, quando não tinha tudo isso, o quanto era difícil se localizar, né? Imagina essas expedições que invadiram aí vários países, né? Como Portugal, aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, né? Então, os holandeses aqui em Olinda, no estado de Pernambuco também. Como era difícil, né? Diz que Cabral, ele perdeu a rota, estava a caminho da Índia e perdeu a rota. Nessa que ele perdeu, ele atracou aqui no Brasil e tomou posse, né? Pois bem, então pode ter acontecido porque não tinha mapas tão detalhados. A gente viu como era o mapa antigamente, né? E ainda não se fazia uso de bússolas, de Rosa dos Ventos. Então, tinha essa certa dificuldade nas localizações. Hoje, graças à ciência, à tecnologia que vem sempre avançando, todos os dias tem uma novidade aí na tecnologia, para a gente fica muito mais fácil. Não é isso? Graças a Deus. Pois bem, para exercitar esse assunto, eu não vou deixar a atividade no livro, tá certo? A atividade será realizada no caderno de desenho. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Muito simples. Teve dúvida? Vai lá no livro novamente, tá certo? Dá uma pesquisada e ainda pode, se quiser, perguntar a mim lá no aplicativo, tá certo? Pode mandar uma mensagem lá no aplicativo para tirar dúvidas que eu tiro do mesmo jeito, certo? Então, a nossa atividade hoje para exercitar o assunto será realizada no caderno de desenho. E o que é que eu quero de vocês?
Eu coloquei aqui para vocês fazerem o cabeçalho, tá? Faz o uso da régua ou então pede alguém para fazer as linhas. O que é que eu vou querer de vocês? Vocês vão pesquisar e desenhar a rosa dos ventos com os pontos cardeais. A dica que eu dou a vocês para desenhar a rosa dos ventos, faz uma cruz, no meio da cruz faz um X e liga a pontinha da cruz até os dois tracinhos do X. Faz a mesma coisa na lateral, na parte de baixo e na outra lateral. Assim você terá uma rosa dos ventos mais ou menos nesse estilo aí, tá? Aí você desenhou, coloca aí os pontos cardeais. Norte, sul embaixo, no lado direito, no lado esquerdo, vamos ter o leste e no lado direito o oeste, certo? Essa é a primeira atividade. Poxa, não consegui de jeito nenhum desenhar. Tá difícil. Faz uma pesquisa, recorta e cola, tá? Só não deixa de fazer. No 2, eu vou querer de vocês a representação da planta baixa do seu quarto, tá? Você vai desenhar mais ou menos como tá esse daí, ó. O retângulo maior embaixo é o guarda-roupa. Na lateral aí, próxima à janela e à porta, temos a cama. E do outro lado temos como se fosse uma cômoda, né? E um banquinho, um puff, alguma coisa desse tipo. Então, tenta desenhar, fazer essa planta baixa do quarto de vocês. Caso não queira fazer no caderno de desenho, não tem problema, tá? Pega lá o teu caderno de geografia e faz do mesmo jeito, tá? Faz aí o cabeçalho, organiza tudo direitinho e responde, tá? Dificuldade para desenhar, faz a pesquisa, imprime, recorta, cola. Mas o importante é que você tente fazer, certo? Tenta fazer dessa forma, faz uma cruz e faz um X pequenininho no meio da cruz. Aí você tenta ligar os pontos e dá origem aí à tua rosa dos ventos. Depois dá um coloridozinho, né, para ficar bonitinho, certo? Então essa é a nossa atividade. Lembrando, quem não quiser fazer no caderno de desenho, faz no caderno de geografia mesmo, tá certo? Então, finalizando nossa aula de geografia, hoje, quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula. Terminou? Manda para mim. Teve dúvida? Manda também lá no aplicativo. Cheiro!